Hoje vamos falar sobre o Cthulhu. Cthulhu. Tchutchu. Ai, que seja. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Gambá! Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está vendo o canal Castelo Negro. Sejam todos muito bem-vindos ao Castelo. Quem não é inscrito já, faz favor, se inscreve aí embaixo, vem morar no Castelo com a gente, coraçãozinho para quem mora, deixa o like aí, já sabe, né? Eu sou o professor Vinícius, professor crítico literário, e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Já tem algum tempo que eu tenho lido esse material do Lovecraft, e no Instagram o pessoal voltou para que eu contasse a história da monstruosidade e falasse um pouquinho sobre esse cosmicismo do Lovecraft de novo, em especial sobre o Cthulhu. E vamos começar por essa história da monstruosidade aqui, não é? Quando nós pensamos no Lovecraft, eu acho que sempre nós pensamos no horror cósmico, ou o termo que ele próprio usava, né? O cosmicismo. Ele tem um universo próprio, vamos por assim, né? De criaturas, de acontecimentos, de muitas coisas que têm uma conexão bastante fantabulosa com a nossa história real no mundo. Então eu acho isso particularmente divertido, né? Porque são conexões históricas muito pontuais, são termos científicos muito pontuais que ele usa na própria escrita. O Lovecraft, em questão de estilística, ele tem aqueles probleminhas, né? Que vai ser muito descritivo, tem frases muito longas, isso complica um pouco a vida às vezes. Todo escritor tem seus problemas. Toda escritora também tem seus problemas, né? Mas independente de pequenos detalhes, é indiscutível que essa mitologia, esses deuses cósmicos que o Lovecraft compôs, é uma coisa fantástica, sombria. Então, vamos começar pensando aqui, né? Eu vou ser um pouquinho mais breve com essa questão da história dos deuses, né? Porque é muito longa. Então, vamos pensar, né? O primeiro deus cósmico, né? Um dos grandes antigos que a gente trabalha nessa literatura Lovecraftiana, seria o Azathoth, né? Esse bicho que está aparecendo na foto aqui. Gente, retomando aqui a ideia do Deadpool, né, roubando a frase do cara, esse bicho horroroso aqui, né, como se um abacate velho e feio tivesse estuprado o outro abacate mais velho e mais feio e essa aberração nasceu. É uma criatura feia, um deus idiota, né, ou como eles dizem, o sultão demoníaco nuclear. Seria a criatura mais poderosa nessa narrativa que Lovecraft monta com todas essas criaturas aí. Muita gente conhece essa criatura, o Azathoth, né, por causa de cartas que o Lovecraft trocava com seus mais próximos, desse círculo de Lovecraft. As pessoas correspondiam com ele e aprofundavam essa mitologia. Ele explicava algumas dúvidas que as pessoas tinham sobre isso. Então é por intermédio disso, né, que nós acabamos sabendo bastante sobre essa criatura Azathoth, que deu origem ao Cthulhu. Então isso é um ponto muito importante a gente pensar por aqui. Esses nomes dessas criaturas são nomes que são pronunciados em línguas alienígenas. O que nós temos são nomes pronunciados por humanos que tentam imitar um som alienígena. Então não existe um som errado. Por exemplo, o pessoal fala Cthulhu, tá certo. O pessoal fala Cthulhu, tá certo. O pessoal fala Cthulhu, também tá certo. Então temos muitas variações e não é uma língua humana. O que eu acho que de um ponto de vista de verossimilhança é muito bem fundamentado. É muito verossímil, né? Porque nós temos uma coisa completamente alienígena, que não é 100% absorvida pelos humanos. Não é que nem Dragon Ball, por exemplo, que todo mundo fala a mesma língua. Mesmo quando vai para outro universo, está certo, né? Enfim, crítica. Mas o Cthulhu, ele é filho direto desse deus muito poderoso cósmico, dessa criatura tão antiga, né, que estava lá, que é responsável pelo caos inicial, pelo Big Bang. Nós, né, por essa explicação mitológica, somos consequência diretamente desse caos nuclear, né, desse demônio sultão. Agora, pensando de uma perspectiva um pouco mais abrangente da coisa, nós temos outras criaturas mitológicas que são mais antigas e mais poderosas, só que o Cthulhu, ele é uma criatura bastante conhecida hoje em dia, não é? As pessoas têm bastante afeto por esse monstro, por causa daquele conto de 1926, né, o chamado Cthulhu, The Call of Cthulhu, no inglês original. O Cthulhu, ele tem uma história bastante peculiar, né? Essa criatura, quando ele nasce, há bilhões e bilhões de anos antes da humanidade, de Azathoth,
ele nasce num planeta chamado Vor, a 23ª nebulosa. Né? Isso é explicado nas cartas do Lovecraft e nos livros a gente consegue tirar essa informação. Para quem não sabe, a 23ª nebulosa é aquela fumaça, aquela neblina que existe no universo. Então, nesse planeta Vor, nessa nebulosa, ele surgiu junto com outras abominações, não é? Muita gente não sabe, mas o Cthulhu, ele meio que se acasalou com uma outra deusa, tão feiosa quanto esse abacate, olha a imagem aqui. Então, ele meio que cruzou com essa coisa horrorosa aqui. E deu origem a outros deuses menores, mas que são tão terríveis quanto. O Cthulhu, ele é usado, se referem a ele em muitas ocasiões como um sacerdote. Eu tenho minhas críticas a chamar essa criatura de sacerdote, né, porque isso daí são coisas que a gente tem que levar em consideração com algum cuidado, né? São criaturas não humanas, são coisas que não compartilham de uma cultura humana, então acho que talvez sacerdote não seja o termo mais apropriado para se referir a esse monstro, a essa criatura tão antiga e tão poderosa. Mas a verdade é que os seres humanos os encaram como deuses. Em algum momento, o Cthulhu ele vai se mover junto com os Cthulhu Minions, acho que eu vou falar isso agora, né? Com os Minions, né? Os Cthulhus menorzinhos, e vão se aproximar da nossa galáxia. Eles pararam em Vênus e gravaram seus terríveis olhos, né? No nosso planeta, que era um planeta bastante recente nessa constituição do universo. Não é Saturno? Saturno. Então, quando ele pausa em Saturno com as suas outras criaturas, né, com os Minions, Saturno e não outro planeta aqui do Sistema Solar, ele crava os olhos do planeta Terra e eles vêm pra cá. Agora, aqui a história é bastante peculiar, né? A gente tem uma série de episódios peculiares que acontecem, né? Porque aqui na Terra já haviam chegado aqui antes uma raça muito mais antiga. Quem não conhece essa raça, eles têm uma história bastante peculiar, né? Os antigos, the old ones, the ancient ones, o Lovecraft vai nomear nos livros no original. A gente tem um contato com essas criaturas em um conto chamado Nas Montanhas da Loucura, at the Mountains of Madness. Eu achei uma loucura ler essa história com a minha esposa aqui, né, com a Flor, com a Super Camera Woman, e foram criaturas muito peculiares. Então, eles são umas criaturas com formato de barril, que tem 5 pontas da cabeça, cada um com um olho, tem uns tentáculos embaixo, são uns bichinhos bem horrorosos. Aliás, uma imagem fala mais do meu palavra aqui, né? A criatura. São monstros bem feiosos, vamos por dessa maneira. Então, acredito que seja uma raça, né, tão antiga quanto outras das mais antigas do universo. Só que quando Cthulhu chega nesse planeta, as duas raças entram em uma guerra feroz. Guerreiam, 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 até o ponto em que existe uma trégua, cada um vai pro seu canto. Nós sabemos, eu acho melhor eu não falar o que acontece para não dar um spoiler aqui, né, mas os antigos vão desaparecer do nosso planeta por algumas razões aí. Vão desaparecer, mas isso daí vocês vão ter que ler a história para poder descobrir o que acontece. Mas sobre o Cthulhu, eu acho bastante peculiar que ele, depois de algum tempo, não se sabe o porquê, mas aquela cidade que ele fundou, Raylia, né, que também tem uma pronúncia que nenhum humano sabe como pronunciar, desaparece. Ela é tragada para o fundo do mar. E aquele poder, né, esse poder telecinético que o Cthulhu teria para poder influenciar as pessoas, para trazer caos, morte, loucura, tortura, também adormece junto com ele. Então, por alguma razão que não se sabe, essas criaturas entram em uma hibernação. E não se tem notícia deles aí por milênios. O Cthulhu e os Cthulhu Minions. E os Cthulhu Minions, isso, vamos por assim, né? A Super Camera Woman tá mandando bem aqui hoje. Mas essas criaturas desaparecem, sem deixar vestígios, e nesse tempo que eles ficam ausentes, o ser humano surge, o ser humano evolui, e se torna uma criatura bastante avançada tecnologicamente, não tanto quanto os antigos, né? Eles eram bem mais avançados, mas ainda assim estamos aí no nosso auge. E nos anos 20, né, quando alguns marinheiros, por acidente, as estrelas se alinham. E quando as estrelas se alinham, alguns marinheiros topam com esse templo, com essa arquitetura do Cthulhu no meio do mar. E ele começa a despertar. Os marinheiros mexeram aí com o que não deveriam, né? Então o que acontece? Nessa época, essa energia
mental do Cthulhu, ela se espalha pelo mundo com um pouco mais de intensidade. O sinal dele fica um pouco mais forte, né? Naquele tempo já tinha Wi-Fi. Essa piada foi péssima. Eu realmente tenho que parar com isso, mas é mais forte do que eu. Mas esse sinal acaba ganhando um pouco mais de força, e é nessa época, nos anos 20, que o culto a Cthulhu ele ganha mais força, né? Vocês lembram daquela oração? É a Ya Ya Cthulhu Naftagalm. Ya Ya Cthulhu Naftagalm. Aquela frase, né? Meio sombria. Esse culto ele ganha muita força nessa época, e é mais ou menos nesse período, por exemplo, que o pessoal começa a ter alguns acessos de loucura. Quem leu o Chamado de Cthulhu, né, deve estar reconhecendo o que eu estou falando aqui, que nesse ponto, o protagonista desse conto, o Chamado de Cthulhu, vai encontrar as notas e algumas cartas e acessórios, né, do professor, tio-avô dele, que era um professor universitário de línguas semitas antigas. E lá ele narra as histórias do que aconteceu. Eu não vou dar spoilers aqui, vocês vão ter que ler para poder se divertir um pouquinho, mas basta saber que essa energia mental, esse poder mental do Cthulhu afetou as pessoas e desencadeou muitas consequências. Então é interessante a gente pensar, né, na maneira como essa criatura ela se constitui. O Cthulhu, ele tem, né, se vocês derem uma olhada nessa imagem aqui mesmo, vamos... É meio pobre aqui a imagem nessa capa do livro, mas ele tem asas de morcego, ele tem alguns traços humanoides, né, o bíceps, tríceps, e bastante desse conteúdo bastante peculiar, né, que remota a alguns traços ligeiramente humanoides. Mas nós temos o rosto com aqueles tentáculos de polvo, a cabeça um pouco com formato ovoide, aqueles olhos frontais que lembram alguns traços humanos. As garras. Então nós temos relativamente poucos traços humanos aí que mostram alguns resquícios de humanidade. E uma predominância de bastante traços monstruosos assim, né, nesse corpo gigantesco. Ele tem o tamanho da Torre de Eiffel. É uma criatura cósmica, né, um deus cósmico extremamente grande e poderoso. Então, uma coisa que eu acho bastante peculiar nessa narrativa toda. Agora, sempre quando o monstruoso ele se compõe na literatura, nós temos que tomar alguns cuidados com isso, né? O monstruoso ele se compõe com base no humano ou com base no animalesco. Né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos um corpo humano que ele é deformado para dar origem a alguma coisa monstruosa. Ou nós temos um corpo animalesco de um animal que ele é transformado em alguma coisa monstruosa, alguma coisa que é deformada, diferente de tudo que a gente viu até agora. Algumas criaturas como o Azathoth, né, por exemplo, são completamente diferentes, ele não remonta a nenhum tipo de criatura que se conhece, nós não temos nada desse gênero aqui. Então é uma questão muito que nós temos que levar com algum cuidado, né, na hora de fazer uma crítica séria. Mas é interessante ver que os traços humanos eles são bastante apagados nessas monstruosidades que aparecem, né, o que mostra bastante maturidade na hora de você compor toda uma dimensão fictícia. Esse horror cósmico do Lovecraft, esse medo que nós temos, não é? Ele surge de uma paranoia que nós criamos com coisas que são completamente diferentes e que fogem à nossa compreensão. Aí a gente entra aqui naquelas questões da filosofia por trás de toda essa escrita, né? O que é esse cosmicismo de Lovecraft? É uma coisa muito peculiar, né? Porque nós temos uma mensagem filosófica muito sombria. Né? Se você lê aquele conto, A Sombra Além do Tempo, Beyond Time, eu não tenho certeza como é que está em português, mas esse conto mostra, né, como o ser humano desaparece em algum momento e que no lugar de seres humanos alguns besouros humanoides vão surgir, que antes dos humanos, os antigos estiveram por aqui, e que no universo ele é muito grande e o ser humano ele não é nada. Então nós temos, né, para quem não conhece, pensando aqui no termo dicionarístico mesmo, niilismo, é aquele vazio. Não existe um significado no universo. Não existe um sentido para a vida. Não existe. Nós temos criaturas muito mais antigas, mais poderosas, que em algum momento podem acabar com a humanidade e erradicar-nos, e nós somos menos que insetos. Somos só mais uma raça que tem inteligência, que consegue produzir tecnologia, em meio a milhares e milhões que já desapareceram por causa de outras raças mais perigosas e mais antigas. Então, essa irrelevância do ser humano em meio ao universo, que sim,
é maravilhoso, é fantástico, é cheio de coisas grandiosas acontecendo. O ser humano tem sua insignificância bastante posta à mostra em evidência aqui. Então, o Cthulhu, em alguma medida, representa isso. Ele é uma criatura antiga, ele é uma criatura poderosa. Nós não sabemos da origem dele. Ele vem de uma outra dimensão, uma coisa que, sabe, bem no metafísico aqui. Metafísico no sentido platônico mesmo do termo, alguma coisa que não pertence à nossa realidade, que você não pode encontrar explanações aí para a origem desse tipo de coisa. São criaturas que vêm de uma dimensão além. Não pertencem completamente ao mundo físico. Isso é uma ideia completamente alienígena, estranha para quem vê pela primeira vez. Então vocês percebem a genialidade de Lovecraft aqui. Ele traz um horror, uma paranoia de alguma coisa que nós não conhecemos. Né? Trazendo uma filosofia do vazio do sentido, da ausência de sentido nesse universo. Da insignificância do ser humano. Caros, essa é uma ideia assustadora, pavorosa. E muitos filmes, né, pensando aqui na cultura do século XX, do XXI, vamos pensar naquelas esculturas do Shigeru, né, que inspiraram o Alien, naquele filme de 79, o Alien e o Oitavo Passageiro. Então, pelo amor da madrugada, quem é que não olha uma criatura daquelas e não sente uma repulsa, um nojo, um medo de um monstro horroroso como aqueles do filme de 80 e 79? E as continuações mostraram criaturas, ou o Enigma do Horizonte, né, quando nós temos aquela criatura que consegue replicar corpos e você não sabe quem é o alien que está ali. E eles usam, né, uma maquiagem muito convincente no filme, cara. Quem assistiu esse filme sabe do que eu estou falando, que é uma maquiagem extremamente pavorosa. Criaturas horríveis, nos traz nojo, repulsa, paranoia, um medo bastante latente, assim. Eles flertam bastante com esse medo do desconhecido, com esse medo de alguma coisa que vem de um lugar que não explicamos. Pensando em outros nomes que receberam influência disso. Nossa, vamos pensar em um grande nome da nossa literatura dos dias de hoje. Quem nunca, né, viu um filme baseado em obras do Stephen King? Quem nunca leu um livro do Stephen King, né, para poder se divertir um pouquinho? Eu, desde pequeno, né, por culpa da minha mãe, tive bastante contato com essas coisas. E acho que um exemplo clássico, né? Um meteoro, milhões de anos atrás, bate na Terra. E ele rompe, abre uma fenda dimensional e uma criatura, né, que se veste como palhaço em algumas histórias, amedronta os seres humanos. Ele é uma criatura que consegue manipular suas próprias formas, né? Estou falando aqui do It, todo mundo já sabe. E é uma criatura medonha, que vem de uma outra dimensão, a gente não sabe o que ela é capaz de fazer, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. É um bicho estranho, com a cacilda e medonho. Então muitas obras, elas bebem nessa fonte Lovecraftiana. Lovecraft, ele começou com um legado. O Cthulhu, né, pensando nessa dissecação que nós estamos fazendo aqui, ele é uma criatura que tem traços humanoides? Tem. Mas muito do que ele é construído são coisas alienígenas. Se a gente para pensar nos antigos, por exemplo, eles têm elementos de planta no corpo, traços de criaturas que pertencem ao reino das plantas, tem traços que fazem parte de répteis, tem traços aí que fazem parte de outros reinos. É uma coisa completamente alienígena, estranha, não se consegue encontrar uma explicação, né? Os arqueólogos, paleontólogos, os cientistas que vão até aquela região da Antártica, quando descobrem essa raça, praticamente ali intacta em alguns lugares, esses casulos, esses barris, não conseguem encontrar uma explicação para aquilo, porque é alguma coisa que foge da realidade do nosso planeta. E fazem a gente repensar a origem da vida no planeta Terra. É bizarro. Agora, e quando a gente taca o elemento metafísico na parada? Quando entra o tal do Cthulhu? Que raio é esse bicho? Uma coisa que nem sequer pertence completamente ao mundo físico, a essa dimensão física do universo, né? Alguma coisa que está além. E essas criaturas menores que vêm dele, né? Esses espectros do Cthulhu. O que é isso? Não se tem uma explicação para isso. É um mistério que ele é construído de maneira genial por Lovecraft. Isso é particularmente divertido de pensar, né? Porque a mistura, para nós construirmos um bom suspense, ela vem justamente disso. Né? Quando nós temos aí toda uma atenção que ela é construída com base em um mistério. Então, essa monstruosidade, ela é muito bem composta em Lovecraft. O autor tem seus probleminhas na escrita? Tem, todo autor tem. Mas a sua maneira, ele construiu, né, um universo compartilhado aí por livros, né, o próprio Lovecraft verso, Craft verso, não sei. Vamos pensar em um termo para isso depois, mas esse universo... Cthulhu verso. O Cthulhu verso. Isso, Cthulhu verso, gostei. Fantabuloso, gostei desse nome. O Cthulhu verso, né, tem várias criaturas aí que compõem. Ele é muito rico, é muito medonho, então nós temos aí monstruosidades que são construídas de maneira muito pouco próxima de animais que nós temos aqui na Terra.
né, são criaturas muito bizarras, muito bem construídas. Então, esteticamente falando, quando nós pensamos, ele influenciou muitos filmes que nós temos hoje em dia, muitos livros que nós vimos depois. Olha, muitos programas de rádio que vimos depois. Então, a ficção científica nunca mais foi a mesma depois de Lovecraft. Depois da história do Cthulhu, né? Essa criatura monstruosa que aparece aí, né? Do planeta Vor. Criaturas que falam a língua que os seres humanos não pronunciam. Vejam a genialidade desse tipo de coisa. Uma língua não humana. Se vocês veem aquele monte de hífens, aquele monte de escritas, né? Eu, como crítico literário, eu como um linguista, sabe? Vejo muita verossimilhança, né? Muita coerência nesse tipo de construção. Se uma criatura não humana, logicamente, fala uma língua não humana, e Cthulhu tem essa sacada. Eu não vejo isso em outros trabalhos. Isso, caros, é fruto de uma maturidade excepcional na composição de livros, na composição de um Cthulhu verso. Olha, por hoje basta. Espero que vocês tenham se divertido aí com essa dissecação suave que eu fiz aqui dessa monstruosidade, dessas monstruosidades do Cthulhu, do Cthulhu verso. Nós nos vemos aí na próxima semana. Se vocês quiserem, vou dar uma sequência aí para outros monstros, talvez aí da dimensão de Lovecraft também. Nos vemos na próxima e... Canta